Olá, eu sou Juliane Paris, bem-vindo de volta ao canal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como fazer a sua audiência comprar, a sua audiência virar cliente. Antes disso, vou pedir para se inscrever aqui para dar uma força no canal que está crescendo. Desde já eu agradeço. E simbora, vamos falar aí sobre o que interessa, né? Provavelmente você caiu por aqui, você está interessada em saber como fazer para que seus clientes comprem mais ou para que a sua audiência principalmente no Instagram, que é meu principal assunto, né, de marcas no Instagram, fazer com que a audiência vire, né, não só um consumidor de seu conteúdo gratuito, mas também do seu conteúdo pago, para que se tornem clientes. Bem, existem várias estratégias que você pode utilizar para que isso aconteça, para que você faça essa conversão. Né? Então, dentro do marketing de conteúdo, gerando conteúdo de valor e conteúdo dentro, né, de uma esteira que leve esse possível cliente, né, até de fato consumir alguma coisa, algum produto seu pago. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem o que leva alguém a comprar alguma coisa. Esses passos, né, assim, essas estratégias que estão mais no alto, elas vão tocar todo o restante. Não adianta falar para você sobre uma estratégia de conteúdo se você não entende ainda quais são as verdadeiras motivações que fazem uma pessoa virar um cliente, decidir comprar alguma coisa. Existem alguns gatilhos que fazem essa motivação para agir. Né? Então é claro que primeiro a gente tem as necessidades, né? Necessidades que são mais ligadas até à sobrevivência, a gente já falou isso num outro vídeo, mas eu quero te falar de outros impulsionadores. Então quando a gente fala, por exemplo, em preço é uma motivação muitas vezes para agir de uma maneira rápida, né? Existem vários players no mercado e possivelmente aplicando várias estratégias de precificação diferentes. E pode ser que a sua audiência se sinta mais impelida a comprar ou não, dependendo do preço que você pratica. Veja bem, eu estou falando de preço, eu não estou falando necessariamente de valor. Pode ser que na sua audiência tenha alguém que nem valorize tanto aquilo que você entrega e vai se movimentar através do preço. Pode ser uma variável sensível para a sua audiência, mas ainda não é nessa esfera que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque preço é uma coisa que é comparável e a gente quer um trabalho que seja incomparável. Então, preço não vai ser a estratégia, a variável que a gente vai tratar. Uma outra estratégia que as pessoas utilizam para vender mais produtos é a promoção, que acaba estando, né, muitas vezes atrelada ao preço. Mas quando você dispara um alerta de promoção, muitas vezes, né, os consumidores lá do outro lado da tela, enfim, ou até se você pensar no ambiente físico, eles prestam mais atenção. Você consegue, às vezes, mais tempo conversando com esse possível cliente quando você sinaliza ali uma promoção, uma oportunidade, quando você, por exemplo, coloca ali um bônus junto com a sua oferta. Quando você fala a palavrinha mágica promoção, algumas palavras elas têm um valor muito grande dentro do marketing, como, né, novidade, aquilo que é novo. E a palavra promoção, ela carrega um peso muito substancial. Só que a gente também não está falando dessa estratégia. A gente ainda quer mais, ok? Você pode mexer com as emoções do seu possível cliente. Então, quando a gente fala em promoção, em preço, a gente até está falando um pouco sobre emoção, sobre gerar um pouco de ansiedade, né? De colocar muitas vezes ali uma escassez, de que aquela promoção é por tempo limitado, que aquela oferta é por tempo limitado. Mas a gente pode trabalhar com o medo. E aí não é necessariamente o medo de perder uma oferta, mas aquele medo da pessoa perder uma oportunidade. E essa oportunidade que eu estou falando aqui, de novo, não necessariamente ligada à sua oferta, mas fazendo com que essa audiência pense no que ela pode deixar de aproveitar, por exemplo, se ela não compra o seu produto. Então, por exemplo, digamos que você seja um investidor e você esteja
angariando recursos para um fundo de previdência, tá? Um mercado totalmente diferente desse que a gente costuma trabalhar aqui, falando no Instagram e tudo mais. Mas vamos colocar esse exemplo. Como é que você vai vender para um jovem, muitas vezes, um plano de previdência? Se é uma coisa tão distante para ele, né? Que ele ainda está trabalhando e tudo mais. Mas você pode trabalhar com medo no sentido de dar uma olhada, né, ao seu redor. Veja como as pessoas não conseguem usufruir, né, da sua melhor idade de maneira tranquila, da maneira como elas desejariam, né? Elas muitas vezes ainda precisam trabalhar porque elas não investiram ou na idade adequada, não tiveram recursos para isso, né? Ou outros problemas que a gente sabe que envolvem esse assunto. Mas aqui eu quero que você preste atenção na variável medo, né? Você coloca a sua audiência para pensar sobre questões que ela pode vir a sofrer se ela não topa ali com a sua oferta. Então é uma possibilidade? Sim. Tudo isso que eu falei até agora, preço, a promoção em si, emoções do tipo medo, ansiedade, são motivadores que acabam sim fazendo com que a sua audiência, o seu possível cliente, vá andando ali no seu funil, na sua esteirinha, né? Desde o momento onde ela te conhece até o momento que ela resolve passar um cartão. Mas ainda também não é disso que eu quero falar com vocês, tá? Uma outra possibilidade é você trabalhar com os sentimentos, né, de aspiração, e aí colocando exemplos e motivadores positivos para aquilo, não trabalhando apenas com o medo, tá? É uma possibilidade também. Outra possibilidade é a pressão do meio, né? Quando você mostra para sua audiência que aquilo é uma coisa que tá todo mundo comprando, ou que tantas pessoas daquele mesmo nicho, daquele mesmo meio já compraram. Quando você traz muitos exemplos com relação a isso, muitas vezes é uma forma, sim, de você fazer com que esse cliente converta. E aí não necessariamente somente por conta de prova social, né? Por conta da prova do seu resultado, mas pela quantidade de pessoas, né? Como uma prova social, da quantidade de pessoas que estão aderindo àquilo. Quando você trabalha com jovens, principalmente, jovem nunca quer ficar fora da moda, né? Então, muitas vezes, eles acabam comprando coisas no impulso porque eles querem pertencer àquele momento. Então, quando você tem, né, essa pressão do ambiente onde você vive, porque você quer causar uma certa impressão, você quer pertencer a alguma coisa, é uma forma também de você fazer com que essa audiência se movimente lá na sua esteira. Mas ainda também não é disso que eu quero falar com vocês. Isso é uma coisa importante, mas também não é sobre isso. E o outro motivador, né, para que as compras, né, possam existir, é de fato a novidade, como eu tinha falado. Algumas palavras têm um peso importante, tudo aquilo que é novo, principalmente se você junta a palavra novo com oportunidade, com promoção, isso tudo tem um poder, claro, de movimentar as pecinhas aí dentro da mente da sua audiência, especialmente para pessoas que são muito racionais, mas ao mesmo tempo são muito sensíveis. Então são pessoas muitas vezes que procuram justificativas muito racionais para decisões de compra. E aí quando você aborda esses gatilhos, né, como a novidade, a promoção, fazendo um combo, né, empilhando gatilhos, muito mais facilmente essas pessoas vão ser convencidas, né, motivadas a entrar num processo de compra junto de você. Só que ainda não é disso que eu tô falando. Por quê? Porque todas essas oportunidades são estratégias que você pode trabalhar, claro, só que isso também, de certa forma, acaba tendo um tempo limitado de ação, né? Ou as pessoas também já estão muito acostumadas com esses gatilhos, com essas promessas. Então, se você é um player, por exemplo, que está começando agora, fica muito difícil você competir, por exemplo, com preço
né, ou com uma novidade absoluta no mercado, você muitas vezes não encontra espaço para isso. Às vezes você até propõe uma novidade, mas você ainda não encontra necessariamente um espaço. Você muitas vezes não consegue alcançar aquela camada, né, de dentro da população como um todo, que são aqueles jovens, as pessoas que adotam primeiro determinada tendência, né? São os jovens adotantes, numa tradução meio literal aí do inglês para o português, né? Dos early adopters seria as pessoas que adotam muito rapidamente a um tipo de novidade. É muito difícil, né, quando você tem um espaço limitado, recursos limitados para você trabalhar o seu marketing, você trabalhar com um número interessante de pessoas assim na população, que são as pessoas que vão replicar, né, a sua satisfação com aquilo que você vende. Então, se a gente tem uma dificuldade em falar com um grande número, né, dessas pessoas que adotam mais recentemente essas novidades e dão muitas vezes espaço para pessoas que estão começando, a gente tem que achar uma outra maneira de tratar, de trabalhar com esse número pequeno de pessoas, né? Porque você não é a Apple, por exemplo, que vai lançar, sei lá, uma tecnologia completamente diferente, que muitas vezes as pessoas vão ter certa, não uma dificuldade, mas um receio, como é que aquilo vai funcionar, se vai funcionar. Pensa lá, por exemplo, na época do iPod, né? Como era uma novidade aquilo. As pessoas estavam acostumadas ao Walkman. E aí quando você traz a possibilidade da música digital, é um aparelho pequenininho, você leva para onde você quiser e tudo mais. Então você não tem esse poder de fogo para estampar vários tipos de propaganda, falar com vários players, influenciadores do mercado, né? Então é uma novidade, muita gente vai esperar outras pessoas trazerem seus depoimentos, falarem se aquilo é legal, se não é. E muitas vezes a gente que está começando não tem tanto espaço e poderio, né, de orçamentário para fazer isso. Então como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode trabalhar o nosso marketing, a nossa marca, de maneira, né, que a gente consiga levar a nossa mensagem, consiga fazer vendas, né, num número pequeno, muitas vezes, de pessoas que estão prestando atenção naquilo que a gente fala. A solução para isso, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Guardem todas essas informações que eu dei, elas podem ser úteis para vocês em algum momento, mas guardem que a gente tem um papel frente à nossa audiência, né? Frente às pessoas que estão ali consumindo o nosso conteúdo, que é um papel de liderança, ok? A gente precisa se acostumar com esse papel. A gente não é necessariamente preparado para isso, né? Especialmente no mercado feminino, a gente não tem muitos exemplos de mulheres líderes. Agora a gente começou a ter mais nomes pipocando, né? Então a gente tem a Luísa lá do Magazine Luiza, a gente tem a Anitta como né, uma expoente aí que gerencia a sua carreira, administra a sua carreira e pode ser enxergada como uma líder, não é à toa o Nubank trouxe ela para o conselho administrativo. Mas não é um papel onde a gente costume visualizar, né, nomes femininos. E isso está, de certa forma, linkado ao fato de que nós, né, numa maioria, digamos assim, não fomos preparados para isso. Então, muitas vezes, a gente não se sente confortável assumindo esse papel frente à nossa audiência. E é necessário. Por quê? Porque o líder não é, né, a líder, ela não é aquela pessoa que vai só descarregar ali atividades, tarefas. Não é disso que se trata. A líder de verdade, ela tem um poder de inspirar para agir, né? Percebe como isso é poderoso? É mais do que você ofertar uma oportunidade única de uma oferta. Você pode trazer esse gatilho, empilhar dentro da sua liderança, trazer isso para perto de você. Mas não é sobre isso apenas, né? Uma líder inspira a agir porque ela consegue trazer duas variáveis que são muito importantes, que uma a gente já falou, que é o pertencimento, né? Muitas pessoas vão comprar o seu produto, vão comprar a sua comunidade porque elas desejam pertencer
né? Pertencer a uma comunidade, pertencer a algo maior, se sentir à vontade com pessoas que estão buscando a mesma coisa que ela, né? Então, uma das variáveis muito importantes, sim, é o pertencimento, mas a outra variável, que é muito importante, é o senso de propósito, né? Então, quando você faz uma compra que você consegue visualizar, né, o propósito por trás daquilo tudo, quando essa líder consegue te comunicar isso, você é envolvida dentro desse processo. E aí você deixa, né, muitas vezes, de buscar o preço mais barato. Isso quando você está do lado do consumidor, né? Digamos que você esteja agora do lado né, que seja de uma cliente, numa consumidora. Muitas vezes você vai pagar mais caro porque você se sente inspirada pelo propósito daquilo existir, daquela marca existir, das histórias que ela conta, né? E claro, também para pertencer, para estar perto daquela líder, né? Estar perto das pessoas que ela lidera, daquela cultura que dentro de uma marca corporativa seria uma cultura organizacional. Quando você traz isso para a marca pessoal, você está falando de você, da sua cultura, dos seus costumes, dos seus valores. E quando você constrói a sua comunidade ao redor de um propósito, um bem comum, você também aproxima essas pessoas que estão buscando isso. Então, a melhor forma de você conseguir fazer com que as pessoas avancem com você numa estratégia, né, de vendas que seja saudável, não é você reduzindo o preço, não é você competindo por preço, é você solidificando a sua marca a partir de inspiração, usando, né, os seus valores que você definiu lá no começo da sua jornada, que são inegociáveis para você, que é aquilo que te inspira, que te faz acordar todo dia e pensar no seu negócio, né? E contar essas histórias. As pessoas compram por isso também. É muito interessante quando a gente pensa nisso tudo, porque no mundo do lado de fora do digital, com as pessoas que você conhece, possivelmente você conhece alguém ou você já vivenciou isso, que pensa assim, mas ninguém torce por mim, puxa, fulano não torce por mim, nossa, isso me deixa tão chateada. E acontece que no digital, a gente tem uma oportunidade de liderar e de fazer com que as pessoas torçam por nós. Porque a nossa vitória, a sua vitória, também é uma vitória para ela, porque permite o avanço dela também. Porque quanto mais eu tenho, né, eu busco conhecimento e mais eu divido, mais eu consigo transbordar e trazer para você, por exemplo. Então, quando eu tenho uma realização, é muito mais fácil de que você fique feliz por aquilo, porque você sabe que de alguma forma aquilo também vai retornar para você. E isso muitas vezes não acontece aí junto das pessoas que a gente, né, tem mais proximidade, que a gente conhece, né? Então, busque esse local de liderança, né? Se sinta confortável com isso. E como é que você vai começar a liderar? Você vai começar a compartilhar, né, o seu círculo dourado, né, que se você não conhece, você vai conhecer agora e você vai começar a desenhar isso a partir de hoje. Nas primeiras vezes que você for colocar isso em prática, isso vai soar um pouco mecânico. Mas aos pouquinhos você vai perceber que isso vai se tornando parte de você, vai se tornando fluido, tá? Esse círculo dourado, né, da marca, do branding, é aquilo que a gente pode definir como o que, o porquê e o como você faz, o que você faz, ok? Geralmente a gente comunica apenas o que, né? O que você faz. Possivelmente é o que está dizendo lá na sua bio agora do Instagram, o que você faz, né? E é importante que você diga, mas também é importante que você diga por que você faz e como você faz, né? Porque podem existir várias maneiras de fazer o que você faz.
Agora, como você faz e por que você faz, somente você tem a resposta para essas perguntas, as chaves de acesso para isso, ok? Então é muito importante que você comunique sim o seu o quê, ok? Então vá refinando isso e aí eu sugiro que você consiga mesclar esse o quê dentro do seu universo de marca arquetípica, usando as palavras do arquétipo, usando a forma de conexão do arquétipo, né, que você escolheu aí para trabalhar, que é aquele geralmente que você tem mais identificação, né, o seu arquétipo dominante ou os secundários, mas você também se debruce sobre o seu porquê, os seus motivadores, né, e o como você faz. E aí, isso é para estar entremeado no seu conteúdo. Não é para você fazer necessariamente uma postagem, né, no Instagram, no blog, um vídeo, necessariamente para falar sobre isso. É possível? Total, é possível. Mas o que eu preciso que você faça, que eu quero que você faça para que você consiga ganhar essa fluidez com relação a isso, começa a trazer isso para dentro do seu conteúdo, para dentro das suas histórias, as histórias que você está contando ali dentro. Começa a mostrar por que você faz aquilo que você faz, né? Insere isso no seu dia a dia. Coloca lá nos stories, comunica, deixa que as pessoas saibam disso, tá? Traz isso para dentro do seu conteúdo. A forma como você faz também. Por que é diferente? Por que eu deveria me importar? Começa a fazer isso, que aos pouquinhos você vai ganhando aí uma musculatura com relação a isso e tudo fica mais fluido. No começo você pode ficar, será que alguém vai se interessar por isso? Vai, acredite, vai. As pessoas não estão interessadas em comprar só o quê. Quando elas estão comprando o quê, elas comparam. Quando elas compram por quê e como você faz, o seu acesso a você, a sua marca, ao seu jeito único e especial de fazer as coisas, elas não comparam porque é incomparável. Não tem como comparar, ok? Então essa é a minha mensagem de hoje. Eu espero que vocês reflitam nesse círculo dourado, façam esse exercício, né, de começar a colocar no papel, porque a gente às vezes começa a fazer as coisas muito no automático. A gente sabe lá dentro, mas muitas vezes a gente faz muitas coisas no automático, a gente não para muito para pensar. Então eu quero que você faça isso, eu quero que você tire um tempo para você pensar no porquê que você faz isso mesmo que você faz, como é que é diferente, e começa a comunicar isso, beleza? Então se esse vídeo aqui te auxiliou, e eu espero que tenha auxiliado, me conte, eu vou ficar felicíssima em saber, tá? É muito gratificante poder ajudá-las aí nesse processo. Indique esse vídeo, o canal, para uma amiga empreendedora que esteja aí também nessa correria, né? Querendo construir um negócio, construir uma marca, ok? Então me faça esse favor e também vá lá no Instagram, me siga lá, juliane.paris. Eu vou ficar muito feliz aí. Se você estiver vindo aqui do YouTube, me conta lá que eu vou ficar feliz. Beleza? Então é isso, até a próxima. Um beijo e tchau!